Vocês estão bem? Posso ouvir um amém de vocês? Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz de estar com vocês nessa noite maravilhosa. E estava conversando com o pastor Lucas essa semana. Ele chega na quinta-feira. Quando estão com saudade dele, dá um amém bem forte aí. A gente está com saudade de ti, meu amigo. Está na hora já de voltar. Volta na quinta-feira ele está aqui. E estava me contando as coisas que Deus tem falado com ele lá. E a ponte, ele já deu um norte para a próxima série. Então, a gente vai ter a última série do ano. Vamos ter o último batismo do ano. Posso ouvir um amém ou não? De quem gosta de clima de batismo. E Deus tem falado muito com ele. Então eu louvo a Deus por nós termos um pastor sensível ao Espírito. Então continuem orando por ele, para que a volta também seja uma volta segura dele, do Bispo Flori, de toda a família, Bispo Suzy, pastor Tiago está lá também. E tenho certeza que eles vão voltar, pastor Tiago, cheio de energia, e prepara para um tempo de graça e favor para a nossa igreja. Enquanto isso, cá estamos, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 18. Vamos ler o versículo 35 somente. Vou ler numa versão um pouco diferente, mas não tem problema algum. Diz assim: aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego, sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Você pode fechar os seus olhos? Deus, muito obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu favor. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que fala conosco, é um Deus que não nos abandona, é um Deus que nos molda, nos transforma. E eu peço, Senhor, que nessa noite tu entregues a nós uma porção nova da tua parte. Estamos no primeiro dia da semana, estamos entregando ela ao Senhor, entregando os nossos planos ao Senhor, prestes a iniciarmos um novo mês, entregando o Senhor ao Senhor. Tua palavra, ela é viva. Tua palavra, ela não volta vazia. Que ela encontre, Senhor, nessa noite, corações que creem, corações quebrantados, corações, Senhor, que estão ansiosos para receber da tua parte nessa noite. Intensifica a tua presença, até mesmo para as pessoas que estão nos assistindo em casa, Senhor. Toma as nossas vidas, toma a nossa igreja. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono do culto. Nós queremos te cultuar com o nosso melhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. O título da mensagem de hoje é: grite mais alto. Grite mais alto. Eu confesso que alguns dias atrás voltei a ler os evangelhos. Volta e meia, faço uma excursão e volto para a base dos evangelhos. Faço uma excursão, volto para a base dos evangelhos. E o livro de Lucas, ele que foi um pesquisador, digamos assim, ele era médico, mas ele fez uma pesquisa de campo, foi até pessoas que viveram aquele momento, testemunhas oculares, foi com seu papel, foi com a sua caneta, nem existia na época caneta, né? Mas foi relatando, como é que foi lá? Maria, como é que foi quando você ouviu do anjo? Como é que foi a sua reação? E vai anotando os pontos. Então, o livro de Lucas é um livro muito de detalhes, de construções.
E a passagem que nós lemos é uma passagem muito interessante que falou comigo. Em que um homem que se chamava Bartimeu era cego, mas mesmo cego, viu coisas que outros que não eram cegos não conseguiam ver. Ele viu coisas que as outras pessoas que não tinham essa limitação não conseguiam perceber. Porque, pastor Ricardo, o senhor sabe mais que ninguém, que o evangelho, nós nos relacionamos com essas boas notícias e com o que Cristo fez por nós, pela fé. E tudo que acontece no nosso relacionamento com Deus, se dá pela fé. A Bíblia diz que, sem fé, é impossível agradar ao Senhor. É impossível agradar a Deus. A fé é o meio com que eu acesso a graça do Senhor, as bênçãos de Deus. Essa passagem é sobre fé, confiança. Esse homem cego, por ser cego, passou a mendigar. Era colocado à beira do caminho e mendigava todos os dias. E a minha pergunta, a primeira pergunta, para a gente já começar daquele jeito. Posso ouvir um amém? Mas para você ser honesto, claro que é uma reflexão, você não precisa levantar a mão nem dizer nada para mim. Mas numa reflexão honesta, em alguma temporada da sua vida, você já mendigou algo? Seja bem honesto. Em alguma temporada da sua vida, você já mendigou por um amor? Por uma aceitação? Por recurso? Por honra? Por prestígio? Por afirmação? Sejamos honestos. Em algum momento da sua vida, você já teve que se submeter a coisas porque você estava mendigando? Se submeter a situações, a realidades, que, se a gente fosse colocar na balança, não eram tão justas assim. Se fôssemos colocar na balança, elas não eram tão certas assim. Mas porque essa era a sua realidade, ou é a sua realidade, você se submete. Se submete, porque a realidade, para vocês que estão aí atrás, eu posso ouvir um amém de só quem está aí atrás? Amém. Porque a realidade é que, pastora Verônica, Bartimeu recebia algo. Ora, não era alguém que não recebia, era alguém que recebia. Mas sabe aquele sentimento de que não é o suficiente? Sabe aquele sentimento de que eu até recebo amor, eu até recebo uma palavra ou outra de elogio, eu até recebo uma palavra ou outra de afirmação, eu até recebo um pouco de recurso, mas sabe aquele sentimento de que não é suficiente? Você já se sentiu assim? Em alguma temporada da sua vida, você está até recebendo, porque colocavam esse homem à beira do caminho, e vamos ser sinceros, a beira do caminho é quase o caminho, está muito próximo, está ali, está próximo.
Sabe aquele quase lá? Quase lá. Porque eu brincava hoje de manhã. A trave é quase gol, é verdade ou não é? A trave é quase gol, está ali, ó. Quase. Quase. Essa era a realidade dele. Se submetia todos os dias àquela realidade. Realidade que recebia. Mas o que ele recebia não era suficiente para tirá-lo dali. Olha só, que interessante. Edson, o que ele recebia não era suficiente para tirá-lo de lá. Por quê? Porque amanhã ele estaria ali de novo. Por quê? Porque na terça ele estaria ali de novo. Por quê? Porque na quarta ele estaria ali de novo. Não era suficiente para tirá-lo daquela situação. Só que acontece algo. E esse algo é que Jesus estava saindo da cidade. Saindo da cidade de Jericó. Outros autores falam que ele estava entrando. Seja de qualquer forma, Jesus passaria por ali. E de alguma maneira, aquele homem, pela movimentação da multidão, por eles falarem o nome de Jesus, sabe que Jesus está passando por ali. E ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão de gritar pela sua vida. Nós estamos falando de qualquer situação aqui. Eu brincava hoje de manhã, Clériston. Gritar, nós gritamos com o gol do Figueirense, amigo. Que está raro. Bem raro. Acho que fizeram uma coisa para esse clube, não é possível. Aquele grito daquele homem não era um grito de uma certa alegria. Ele estava gritando pela sua vida. Porque ele sabia era o seguinte: eu tenho uma chance só. Sabe aquela coisa? Eu só tenho esse momento. Se não der nesse momento, não vai ser nunca mais. Não sei quando ele volta. Não sei quando ele passa de novo. Tem que ser ali. E ele começa a gritar. Porque de alguma maneira ele sabia lá dentro que esse nome poderia tirá-lo daquela situação. Ele sabia, Miguel, aqui dentro, que esse homem era o único homem que poderia tirá-lo à beira, que agora ele poderia caminhar no caminho. Ele sabia que no fundo, no âmago do seu ser, que aquele ser não daria algo para ele que não era suficiente. Ele sabia que no âmago do seu ser, que aquele nome, e aquele ser, e aquela pessoa não daria um amor qualquer. Ele sabia que aquele homem não daria uma graça qualquer. Ele sabia que esse homem não daria um favor qualquer. No âmago do seu ser, é por isso que eu disse que ele viu algo que os outros não estavam vendo. Que no âmago do seu ser ele sabia que uma vez que ele pudesse encontrar esse homem, ele, uma vez por todas, estaria suficiente. Ele sabia, no âmago do seu ser, que Jesus estaria disposto a dar a sua vida. Ele não estava acostumado com isso. Estava acostumado com esmolas. Então ele grita pela sua vida. Você já teve alguma situação de que você teve que lutar pela sua vida?
lutar pela sua vida. É agora ou nunca? É este momento ou não é mais? Aquela encruzilhada, aquela bifurcação. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele começa a gritar assim, vez após vez. Vez após vez. E a Bíblia diz algo interessante, porque até aí eu estava lendo. Pastor tem dessas. Até aí eu estava lendo, pastor Rogério, lendo. Pastor Mateus ainda não tinha saltado o texto no meu coração. Estava lendo, até aí eu estava lendo. Até que, pastor Ricardo? Até que? Vem a informação do texto seguinte, ele está gritando. Ele está clamando pela sua vida. Aquela multidão, parte daquela multidão se vira para ele e diz o seguinte, versão GC NVI, tá? Tá demais. Para com isso, para de escândalo. Para de escândalo, cara. Para com isso. Tá demais essa gritaria aqui, ó, desnecessária. Para com isso. Muitos começaram a repreender esse homem que gritava pela sua vida. Como a gente julga sem saber o histórico das pessoas, é verdade, não é? Como a gente faz. A gente é muito bom de apontar coisas que a gente nem conhece a história, que a gente nem conhece por que ele está gritando, que a gente nem sabe por que ele está desse jeito, mas a gente faz os nossos pré-julgamentos. E aí Deus falou comigo, porque aqui Tiago, ele tinha uma opção. A opção dele poderia se contentar com a realidade dele, porque para a sua vida pode ser essas vozes externas, para outros podem ser vozes internas, mas escute bem o que eu estou falando. Sempre haverá uma resistência para nós sairmos da beira do caminho, sempre. Sempre. Nunca é uma decisão fácil sair desse lugar. Sabe aquele ditado, eu dizia hoje de manhã, mais vale um passarinho na minha mão do que dois voando. Pelo menos aqui eu tenho um pouco de amor. É pouco, mas eu tenho. Pelo menos aqui eu tenho um pouco de valor. É pouco, mas eu tenho. Sair desse lugar do tipo assim, ó. Aí vem essas vozes. Você vai sair daqui, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você não sabe isso, você não sabe aquilo. Você é incapaz aqui, você é incapaz aqui, você é incapaz aqui. Você tem essa limitação aqui, você tem essa limitação aqui. Você vai sair daqui por quê? Vai fazer o quê? Vai ir para onde? Aí vem as falas externas, talvez seja o seu caso, de pessoas mesmo, mal intencionadas, pessoas perversas, pessoas que querem o nosso mal, pessoas que querem julgar, não sabem da metade da missa da nossa vida. Essa aqui é a grande verdade. Mas às vezes essas vozes são internas, essas acusações que ficam na nossa mente. Tu vai sair daqui. Você está aqui porque você merece esse lugar. Você merece esse lugar. Você merece esse lugar. Você te colocou nesse lugar. Aí vem as acusações. Aí vem lá no nosso coração.
Você não lembra? Não lembra que você se colocou aqui? Que você se subjugou para cá? Que você aceitou essa condição? Aí vem essas flechas, essas flechas, essas flechas, essas flechas. Vem a acusação dos nossos erros. Vem a acusação dos nossos pecados. Vem a acusação das nossas limitações. E muitos de nós, sabe o que fazemos? É verdade. Pastor Rodrigo, é verdade. Tudo que essas vozes estão falando são verdades. Sabe o que eu vou fazer? Deixa eu me submeter de novo a essa realidade, que é o melhor que eu faço. Eu tenho pouco, mas eu tenho. Eu tenho pouco, mas eu tenho. Eu tenho pouco, mas eu tenho, que é a mentalidade de muitos, se submetendo a uma subvida, a uma subrealidade, a um subamor, a uma subvalorização, a um subprestígio. Tenho pouco, mas eu tenho. Nunca será fácil sair da beira do caminho. Não estou acostumado. Eu estou acostumado com isso aqui. Não tenho comparação. Mas de alguma forma, por isso que eu amo esse texto aqui. E de alguma forma, esse homem sabia que Jesus Cristo, que ele o chama de filho de Davi, que remete ao Messias, ao ungido, aquele que poderia salvar. Ele sabe que de alguma forma, esse era o único homem que poderia me tirar dali, que poderia me satisfazer, que poderia satisfazer a minha alma, que poderia me tornar alguém pleno, que poderia. Ele começa a comparar no seu coração: eu fico nessa subrealidade, ou eu tenho Jesus passando. Então sabe o que ele faz? Ele começa a gritar mais alto. Ele toma uma decisão do seguinte: eu prefiro confiar em Jesus do que nessas vozes. E eu estou pregando para alguém aqui essa noite, que nessa noite está sendo acusado com essas vozes, que está acostumado com essa subrealidade, mas essa noite vai levantar sua mão e vai dizer: eu creio em Jesus, eu confio nesse nome, eu confio nessa presença. Eu não vou me contentar, é agora ou nunca. É agora ou nunca. Ele opta pelo caminho da confiança. E você tem optado por qual caminho? Sabe uma coisa? São as atitudes que mostram o que nós cremos. Você pode até ter orado uma vez, ter gritado a primeira vez, mas aí vem aquelas vozes, e você retorna para aquela mesma realidade. Mas aí ele grita. O que estou falando para você, ele está gritando pela sua vida. Aí o que me chamou a atenção no texto é que Jesus ouve e Jesus para. É que Jesus ouve e Jesus para. É que Jesus ouve e Jesus para. E eu me fiz essa pergunta: por que não parou
da primeira vez? Porque não parou da primeira vez. O homem já estava gritando desde a primeira vez. E nada. Tem relato nenhum que Jesus tenha parado. E Deus falou comigo: Gessé, o que me agrada é a sua fé. Você tem que me colocar como único. Você tem que eliminar as possibilidades e as opções. Você tem que eliminar as opções. Você tem ainda a opção de estar à beira. Você ainda tem a opção de se contentar com isso. Não paro não. Mas se você, apesar dessas vozes, você eliminar, do tipo, para lá eu não volto. Eu só tenho uma opção. Jesus é a minha opção. Jesus é a minha opção. Jesus é a opção para minha casa. Jesus é a opção para os meus filhos. Jesus é a opção para a minha saúde. Jesus é, para lá eu não vou, para lá eu não volto, para essa subrealidade eu não volto. É pouco, mas eu sei que Ele tem mais para a minha vida. Mas eu sei que Ele tem mais para a minha família. Mas eu sei que Ele tem mais. A Bíblia diz que os planos dele são mais altos do que os meus. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite ou não, que crê que Jesus tem mais para mim. Ele ouve. Minha mensagem é simples nessa noite. Jesus te ouve, meu amigo. Ei, Jesus te ouve. Ou você acha que Ele está indiferente da sua realidade? Ou você acha que Ele está indiferente da sua situação? Ou você acha que Ele não sabe que você está se contentando com essa subrealidade, com essa subvida, com esse subamor? Ele sabe. E Ele te escuta. Não pense em que você está falando para essas paredes. Não pense que você está fazendo somente uma terapia falando ao léu. Não. Tem alguém que está te escutando. Tem alguém que está te ouvindo. Tem alguém que está se importando. Eu dizia hoje de manhã uma situação engraçada com meu filho. O aniversário dele foi dia 20. Mas ontem nós fizemos uma festinha para ele. E ele estava falando a semana inteira dessa festa. Porque agora meu filho está fissurado por futebol. É camiseta de clube. É pai, põe o futebol aí para a gente ver. É futebol. E ele estava doido para jogar futebol com os amigos dele. Só que chegando perto, eu olhei a previsão, chuva. Aí eu falei, vai acostumando já, né? Filho, você sabe que pode chover. E aí você vai ter que, a gente vai ter que ver uma outra brincadeira com os amigos. Isso de noite. Eu oro com eles antes de dormir. Mas eu falei o seguinte: mas você pode fazer uma coisa. Você pode orar para Jesus. E Ele pode te ouvir. E Ele pode, inclusive, sabe uma coisa? Fazer com que não chova. Aí ele, tá bom, pai. Pegou a coberta, botou na cara dele, por cima da cabeça dele. Assim: Jesus, por favor, não chova no meu aniversário. Foi a oração dele. Pronto. Amém, filho. Aí ontem, choveu um pouco antes, choveu um pouco depois.
Mas na festa dele não choveu. Aí depois da festa eu falei: filho, você viu o que aconteceu? Não, você viu o que aconteceu? Eu falei: o que, pai? Que Jesus te ouviu. Sabe o que eu estou gerando no meu filho? Que Jesus ouve ele. Essa é a realidade que você tem que ter. Que Jesus te ouve, meu amigo. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Jesus te ouve, Jesus te ouve, Jesus te ouve. Jesus te ouve no seu carro, Jesus te ouve na sua casa, Jesus te ouve no seu trabalho, Jesus te ouve no seu banheiro, Jesus te ouve sozinho, Jesus te ouve naquele quarto, Jesus te ouve naquela realidade. Jesus te ouve. Jesus te ouve. Ou você se esqueceu dessa realidade? Ou você vai deixar essas vozes falarem mais alto do que a sua confiança em Jesus? Ou você vai deixar essas realidades sendo mais alto, fazendo mais barulho do seu clamor para Jesus? Ah, Gessé, mas essas vozes até que tem razão. Até que eu fiz isso mesmo, até que eu fiz aquilo mesmo. Mas sabia que Bartimeu estava clamando por misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem o quê? Tem misericórdia de mim, apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas, apesar da minha vida, apesar da minha trajetória, apesar da minha linhagem, tem misericórdia de mim. Mostra-me a tua graça, mostra-me a tua glória, mostra-me o teu favor, mostra-me. Tem horas, meu amigo, que você tem que ir para o seu quarto, dobrar os seus joelhos e gritar mais alto. Essas vozes estão me acusando, essas vozes estão me deixando sempre nos mesmos ciclos, sempre nas mesmas realidades, sempre com aquele sentimento de que não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente. Ninguém pode gritar por você. Eu posso orar por você, posso orar pelos seus filhos, posso orar pela sua família, mas tem situações que você tem que gritar pela sua vida. Tem situações, é você e Deus, e mais ninguém. E mais ninguém. E mais ninguém. Mas Ele não só ouve, que já seria muita coisa, porque Ele está vivo. Posso ouvir um amém de quem crê que Jesus está vivo? Ele ouve, mas Ele para. Tiago, Ele ouve, mas Ele para. Para porque viu alguém que crê nele. Para porque viu alguém colocando em primeiro lugar. Para porque viu alguém que eliminou as opções, que eliminou as possibilidades. Para porque fez de Jesus o seu tudo. Para porque fez de Jesus o seu primeiro, o seu último e o meio do caminho. Para porque Jesus é tudo. Para porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para mudar uma realidade, para mudar. Engraçado, um parênteses. Aquela passagem que Jesus está fora de Israel. E tem uma mulher, Ciro Fenícia, que tem a sua filha com um espírito imundo. E descobre que Jesus está naquela cidade, fora de Israel. Ou seja, uma cidade não judia, gentia. E aquela mulher corre. Ei, escuta aqui. Aquela mulher corre para ver Jesus. Porque a sua filha precisava
ser curada e ser liberta. Corria Raquel pela sua família. Corria pela sua família. Bartimeu gritava pela sua vida. Chega Jesus. Pede a sua ajuda, pastor Ricardo. E os discípulos começam a fazer o quê? Para com esse escândalo, mulher. Para com esse escândalo, mulher. Vamos para Jesus, você não vai fazer nada com essa mulher escandalosa. Ninguém sabia da realidade dessa mulher. Ninguém sabia o que passava na casa dessa mulher. Ninguém sabia as dores dessa mulher. Ninguém sabia as noites dessa mulher. Ninguém sabia os choros dessa mulher. É fácil dizer para, escandalosa. É fácil dizer para. É fácil dizer não faz. Mas ninguém sabe a realidade do que tem em casa. Ninguém sabe. Mas Jesus não para. Não para, não para. Como se a mulher não tivesse gritado. Como se a mulher não tivesse falado nada. Aí sabe o que essa mulher faz? Se joga de joelhos, põe a sua cara na terra e diz: pelo amor de Deus, me ajuda. E sabe o que acontece? Jesus ouve. E Jesus para. Você não sabe o poder que tem o seu joelhinho aqui, ó, no chão, e dizer: tu és o único. Tu és o único, tu és o único e tu és o único. Tu és o único, tu és o único e tu és o único. Não há moeda que me tire aqui, não há recursos que me tire aqui, não há medicina que me tire aqui, não há família que me tire daqui, não há network que me tire aqui, não há sabedoria que me tire aqui. Tu és o único. Em horas que você precisa gritar mais alto. Está deixando essas vozes falarem mais alto mesmo com Jesus passando? Ou você perdeu a noção de que realmente Ele é o único? Ou você não crê de fato que Ele pode? Tem que correr na mensagem. Jesus amado, congela esse horário, Jesus. Voltando para a história de Bartimeu, Jesus para e pede para chamá-lo. E aquela multidão, parte dela, aliás, que tinha acabado de repreendê-lo, tem que chamar ele de volta. Diz: o mestre está te chamando. E pela primeira vez, ele pisa no caminho. Ele vai até Jesus. E Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele diz o seguinte: eu quero ver. Eu quero ver. E Jesus diz algo para ele: cura ele. E diz: a tua fé te curou. A tua, você imagina se ele se cala na repreensão, o quão perto ele estava, e ficaria sempre perto, mas nunca lá.
Sempre perto, mas nunca lá. Sempre perto, mas nunca suficiente. Sempre perto, mas sempre com aquele sentimento de ainda não está lá. Ele olha para aquele homem, agora vê e diz: a tua fé te curou. Você não sabe o poder que tem quando você deposita a sua fé em Jesus. Você não sabe, aliás, você teoricamente você sabe dessas realidades, mas às vezes você não está vivendo na prática essa realidade, em colocar Jesus como centro, Jesus como primeiro. Porque sabe o que ele diz? E encerro com esse versículo, no 43, e o grupo de louvor pode subir. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quero ler de novo esse versículo. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. E eu termino com essa pergunta: o que você está clamando? É para você se deliciar com o seu benefício e voltar para a sua realidade? Ou é para você entrar no caminho e seguir a Jesus? O que você está clamando, gritando, é para você dizer muito obrigado, mudou a minha vida. Ou o que você está pedindo é de fato para você caminhar com Jesus e fazer dele o seu guia e o seu pastor. Jesus é tão misericordioso, meu amigo, ouça bem o que eu estou falando aqui. Jesus é tão misericordioso que ele viu que Bartimeu tinha fé para ser curado. Fé para ser curado. Mas será que ele teria fé como teve, nós mostramos? Mas será que ele teria fé para caminhar seguindo Jesus? A Bíblia conta uma história de que ele está passando entre Galiléia e Samaria, e tem 10 pessoas gritando para ele: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Sabe quem era? 10 leprosos. 10. Jesus olha para eles, vê neles que eles têm fé em Jesus para serem curados. Diz assim: vão até o sacerdote. E a Bíblia diz que no meio do caminho, diga o mais alto que você puder, no meio do caminho, os 10 são curados, Miguel. Os 10. Porque tudo no Evangelho é pela. A Bíblia diz que o justo viverá pela. Calma lá que a história não acabou ainda. Os 10 curados.
Todos eles, Richard, se vendo curados. 9. Estou falando 50-50. 9 seguem as suas vidas. 9. Um deles, no meio do caminho, se percebe: eu estou curado. Sabe de uma coisa? Eu não posso ficar sem o meu abençoador. Ele volta. Escuta aqui. Ele volta. Se ajoelha a Jesus. E Jesus pergunta para ele aqui: não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Tinham fé de que eu poderia curá-los. Tinham fé que eu poderia restaurá-los. Tinham fé que eu poderia mudá-los no seu corpo, mas não tiveram fé em me fazer como pastor. Não tiveram fé em me colocar como guia. Não tiveram fé em me colocar como centro. Queriam só o benefício, não queriam o benfeitor. Queriam as bênçãos, que são legítimas, mas sem o convívio e o relacionamento com o abençoador. Mas Bartimeu estava vendo muito antes de ver. Tudo começa muito antes, meu amigo, de você receber algo de Deus. Começa lá no seu quarto, muito antes de você receber qualquer coisa, porque Bartimeu já via isso à beira do caminho, já sentia isso à beira do caminho, já tinha esse entendimento à beira do caminho, já sabia que Jesus era o único à beira do caminho. E quando ele viu, ele diz assim: sabe de uma coisa? Eu preciso entregar a minha vida agora para Ele. Não é só os meus olhos para Ele. Os meus olhos eu já entreguei, mas agora eu preciso entregar a minha vida. Agora a minha saúde eu já entreguei, mas agora eu preciso entregar a minha vida. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu estou pregando para alguém que faz de Jesus o seu Salvador e faz de Jesus o seu Senhor. Qual é o seu nível de confiança em Jesus? Qual é o seu nível de confiança em Jesus? Meu amigo, a Bíblia diz que se Ele é o nosso pastor, de nada nós temos falta. Ele é suficiente para mim. Ele é suficiente para minha alma. Ele é suficiente para minha família. Ele é suficiente, Ele é suficiente, Ele é suficiente, e Ele é suficiente. Faça nessa noite, eu terminei a mensagem, faça nessa noite Jesus o seu único, para te curar, mas também para te salvar, para te curar, mas também para ser o seu pastor, para te curar, mas para ser o seu guia também, para te curar, mas para ser aquele que norteia a sua vida também, para te curar, mas para ser aquele que instrui a sua vida também, para te curar, mas para aqueles que faz as suas diretrizes também. Entrego a minha vida, não parte dela, a minha vida. Ele olha para aquele 9 e fala, pastor Rogério, o que ele não falou para os 9. Para os 10, ele diz: vão e se mostrem para os sacerdotes. Para aquele que voltou, ele diz: a tua fé te salvou. A tua fé
Essa fé em me colocar como centro, em me colocar como pastor, em me colocar a sua vida nas minhas mãos. É essa fé que vai salvar a sua vida, que vai salvar a sua família, que vai salvar os seus filhos, que vai salvar. Eu estou pregando para alguém nessa noite que crê totalmente em Jesus. Entrega a sua vida totalmente para Jesus, entrega os seus caminhos totalmente para Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus.